Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela foi criada por freiras em silêncio, para nunca conhecer o amor, nem o próprio corpo. Mas foi vendida para um milionário. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. As montanhas de Minas Gerais guardam segredos como guardam ouro nos tempos dos bandeirantes. Entre os morros ondulados da região de Caxambu, onde as neblinas matinais dançam entre eucaliptos e araucárias, ergue-se o mosteiro de Santa Catarina como uma fortaleza de pedra e silêncio. Foi ali, nos portões de ferro oxidado daquela construção centenária, que uma recém-nascida foi encontrada numa manhã fria de maio, embrulhada apenas em um cobertor de lã branca e uma pequena corrente de ouro com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. As irmãs chamaram-na Aurélia, pela cor dourada de seus cabelos finos, e a criaram sob as regras rígidas de uma vida dedicada à oração e ao trabalho. 19 anos depois, enquanto as primeiras luzes da aurora iluminavam os vitrais da capela, Aurélia ajoelhava-se no banco de madeira gasta, onde sempre rezava, mas suas orações naquela manhã eram diferentes. Eram preces de despedida. Irmã, Benedita havia lhe dado a notícia na véspera, com aquele tom formal que usava para anunciar castigos ou tarefas extras. É uma bênção, minha filha, disse a superiora, suas mãos ossudas entrelaçadas sobre o hábito negro. O senhor Domenico Vale salvou nossa congregação da ruína. É um homem de fé, um benfeitor generoso. Será um bom marido para você. Aurélia não questionou, nunca questionava. Fora educada para aceitar a vontade divina manifestada através das palavras das irmãs. Mas algo dentro dela, uma voz pequena e insistente que ela sempre tentara silenciar, sussurrava que aquilo não era vontade de Deus. Era negócio, era troca. Era ela sendo entregue como pagamento por uma dívida que nunca contraiu. O mosteiro vivia tempos difíceis. As doações escasseavam, o telhado precisava de reparos urgentes e a congregação envelhecida não atraía novas vocações. Então apareceu ele, Domenico Vale, descendente de imigrantes italianos que haviam prosperado no agronegócio e na produção de vinhos. Suas vinícolas se espalhavam por 3 estados, e seus negócios, dizia-se aos sussurros, iam muito além das uvas e da terra. Aurélia o viu pela primeira vez 3 dias antes do casamento, quando ele chegou ao mosteiro numa caminhonete preta, acompanhado apenas por um motorista silencioso. Ela estava no jardim, colhendo ervas para a irmã boticária, quando ouviu o som dos pneus na terra batida do pátio interno. Escondeu-se instintivamente atrás das roseiras, observando aquele homem alto e elegante cumprimentar a Madre Superiora com uma reverência respeitosa, mas distante. Domenico Vale era tudo o que ela nunca havia encontrado naqueles muros santos. Alto, de ombros largos, trazia sobre si uma aura de poder que parecia preencher o espaço ao redor. Seu terno escuro contrastava com a simplicidade franciscana do lugar, e seus movimentos eram precisos, econômicos, como os de um predador que não desperdiça energia. Quando ele se virou na direção do jardim, Aurélia viu seus olhos por um instante, escuros como breu, penetrantes, carregados de uma intensidade que a fez recuar entre as plantas. Ele não a viu naquele momento, mas, algo na postura dele, sugeriu que sabia que estava sendo observado. Aurélia sentiu o coração disparar, quando ele sorriu levemente. Um sorriso que não chegava aos olhos, antes de seguir a Madre Superiora para dentro do prédio principal. Naquela noite, deitada em sua cama estreita no dormitório das noviças, Aurélia não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 19 anos, sua mente se recusava a aceitar as orações como tranquilizante. Em vez disso, ela se pegou imaginando como seria a voz daquele homem, como seria viver longe daqueles muros, como seria ser tocada por mãos que não fossem as próprias. O pensamento a assustou tanto que ela se levantou e ajoelhou no chão frio, rezando fervorosamente para que Deus perdoasse seus pensamentos impuros. Mas as palavras saíam mecânicas de sua boca, enquanto sua mente retornava obsessivamente àqueles olhos escuros
e aquele sorriso enigmático. O casamento foi marcado para uma quinta-feira, na pequena capela do mosteiro. Aurélia acordou antes do sino das 5 da manhã, tomada por uma inquietação que não conseguia nomear. Havia sonhado com vinhas infinitas se estendendo até o horizonte, e com uma mulher de cabelos escuros que chorava diante de um espelho quebrado. As irmãs a prepararam em silêncio solene. Irmã Lúcia, a mais jovem da congregação, escovou seus cabelos dourados até que brilhassem como seda. Depois os prendeu numa trança simples, adornada com pequenas flores brancas colhidas no jardim. O vestido era uma doação da própria família Vali, seda crua de cor marfim, simples, mas de corte elegante, que realçava a silhueta delgada que Aurélia mal conhecia. "Você está linda, minha filha", murmurou irmã Benedita, ajustando o véu de renda que havia pertencido à fundadora do mosteiro. "Que Deus a abençoe nesta nova jornada." Mas havia algo no tom da superiora, uma melancolia disfarçada de solenidade, que fez Aurélia olhá-la nos olhos pela primeira vez em anos. O que viu ali a perturbou. Não era alegria pela sua felicidade futura, era alívio. O alívio de quem se livra de um fardo. A cerimônia foi breve e austera. Além das irmãs, apenas alguns funcionários da família Vale estavam presentes. Homens de terno escuro que mantinham os olhos baixos e falavam apenas quando necessário. Domenico chegou pontualmente às 9 horas, também vestido de escuro, trazendo um buquê de rosas brancas que entregou a Aurélia com uma reverência cortês. Quando ela se aproximou do altar de mármore branco, seus dedos tremiam tanto que quase derrubou as flores. Domenico estendeu a mão para ampará-la, e o toque dele foi como um choque elétrico. Sua pele era quente e áspera, mãos de homem que conhecia trabalho pesado, apesar da elegância urbana. O padre Joaquim, um homem idoso que vinha de Caxambu, especialmente para a ocasião, conduziu a cerimônia com eficiência religiosa. As palavras sacramentais ecoaram pelas pedras antigas da capela, mas Aurélia mal as ouvia. Estava hipnotizada pela presença do homem ao seu lado, pela maneira como ele respondia aos votos, com uma voz grave e controlada, como se estivesse fechando um contrato comercial, em vez de se casando. Quando chegou a hora do beijo, Domenico virou-se, para ela com uma expressão indecifrável. Seus olhos a estudaram por um momento longo demais, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Então inclinou-se e tocou seus lábios com os dele. Um contato casto, rápido, mas que deixou Aurélia com a estranha sensação de que algo fundamental havia mudado dentro dela. A viagem até a propriedade dos Vale levou 2 horas por estradas, serpenteantes que cortavam a mata atlântica preservada. Domênico dirigia em silêncio, apenas ocasionalmente apontando uma vista particularmente bela ou comentando sobre a história da região. Aurélia, acomodada no banco de couro macio da caminhonete, observava a paisagem mudar gradualmente de montanhas cobertas de eucalipto para vales verdejantes, pontilhados de parreiras organizadas em fileiras perfeitas. "As vinhas foram plantadas pelo meu bisavô", disse Domênico quando passaram pelos primeiros vinhedos da propriedade. "Ele trouxe as mudas diretamente da Toscana, junto com os segredos de família, para fazer o vinho perfeito." Era a primeira vez que ele falava sobre família, e Aurélia aproveitou a abertura. "Você tem irmãos?" "Não." A resposta foi seca, definitiva. "Sou o último dos Vale no Brasil." Eles passaram por uma entrada majestosa de pedra, onde 2 pilares enormes sustentavam um portão de ferro forjado com o brasão da família, uma parreira estilizada entrelaçada com uma espada. A estrada particular continuou por mais 15 minutos, serpenteando entre morros cobertos de videiras, até que finalmente avistaram a mansão. A casa grande dos Vale se erguia no topo de um morro como um palácio transplantado diretamente da Europa. 3 andares de pedra cinza clara, com varandas de ferro trabalhado, e janelas altas emolduradas por eras centenárias. Jardins formais se espalhavam em terraços escalonados, e ao longe, Aurélia podia ver outras construções, o que pareciam
Ser adegas, casas de funcionários e instalações industriais. É muito grande, sussurrou ela, sentindo-se subitamente muito pequena. Era maior quando eu era criança, respondeu Domênico, e havia algo amargo em sua voz. Meu pai acreditava que um homem deveria viver à altura de sua importância. Eu aprendi que às vezes é melhor manter certas coisas fechadas. Ele parou a caminhonete na frente da entrada principal, onde 2 funcionários uniformizados aguardavam para carregar a pequena mala de Aurélia. Tudo o que ela possuía no mundo cabia numa bolsa de tecido que as irmãs haviam lhe dado de presente de casamento. A porta principal da mansão era de madeira maciça entalhada com motivos de uva e folhas de parreira. Quando se abriu, revelou um hall de entrada impressionante, com piso de mármore branco e negro em padrão xadrez, uma escadaria curva que levava aos andares superiores e um lustre de cristal que projetava reflexos coloridos nas paredes. Bem-vinda à sua nova casa, disse Domênico, mas sua voz carecia de calor. Dona Carmen, a governanta, vai mostrar seus aposentos. Jantamos às 8. Se precisar de alguma coisa antes disso, basta pedir a qualquer funcionário. E com isso ele se afastou, seus passos ecoando no mármore até desaparecer por um corredor, lateral deixando Aurélia sozinha, com uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos num coque, severo e olhos que pareciam ver tudo. Por aqui, senhora Vale, disse Dona Carmen, e Aurélia sentiu um arrepio ao ouvir seu novo nome. Seus aposentos ficam no 2º andar. Enquanto subia a escadaria, Aurélia notou os retratos que adornavam as paredes. Homens de bigodes fartos e olhares duros, mulheres de vestidos escuros e expressões melancólicas. Todos vales de gerações passadas, explicou Dona Carmen, até chegarem a um retrato mais recente de um casal jovem. O homem era claramente Domênico, talvez 10 anos mais novo, e ao seu lado estava uma mulher de beleza extraordinária. Cabelos, escuros como a noite, olhos verdes hipnotizantes e um sorriso que irradiava alegria genuína. Era a primeira senhora Vale, disse Dona Carmen quando notou o interesse de Aurélia. A Isadora, uma mulher muito bonita, muito alegre. Havia algo no tom da governanta que fez Aurélia parar. O que aconteceu com ela? Morreu há 3 anos. Acidente terrível. Dona Carmen apressou o passo. Seus aposentos ficam logo ali. Os aposentos consistiam num quarto amplo e elegante, decorado em tons de azul e dourado, com móveis de madeira escura e uma varanda que dava vista para os vinhedos. Havia também um banheiro privativo, luxo inimagível para alguém criada em mosteiro, e um closet que parecia maior que o dormitório inteiro onde ela havia passado a vida. O senhor Domênico pediu para informá-la que esta é sua ala da casa, disse Dona Carmen, abrindo as cortinas para deixar entrar a luz da tarde. Há uma biblioteca no final do corredor e um salão de leitura. O quarto do senhor fica no 3º andar. Aurélia assentiu, tentando processar a informação de que haveria essa distância física entre ela e o marido. No mosteiro, as irmãs sempre falavam do casamento como uma união completa entre homem e mulher, mas Domênico parecia determinado a manter algum tipo de separação. Depois que Dona Carmen se retirou, Aurélia ficou sozinha no quarto suntuoso, sentindo-se como uma intrusa. Aproximou-se da janela e observou os vinhedos se estendendo até onde a vista alcançava. Trabalhadores se moviam entre as fileiras de parreiras, suas vozes ecoando distantes na brisa da tarde. Foi então que notou algo estranho. No 3º andar da mansão, uma janela tinha as cortinas fechadas e uma aparência diferente das outras, como se estivesse selada, abandonada. Enquanto observava, teve a impressão de ver uma sombra se mover atrás das cortinas, mas quando piscou, tudo estava imóvel novamente. O jantar foi servido numa sala formal com mesa de mogno para 12 pessoas, mas apenas ela e Domênico estavam presentes. Ele havia trocado o terno por roupas mais casuais, calça social e camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e bronzeados. Estava mais relaxado, mas ainda mantinha uma distância cortês que deixava Aurélia desconfortável. A comida era refinada,
pratos que ela nunca havia experimentado, acompanhados por um vinho tinto que Domênico explicou ser da safra especial. Da propriedade. Ele falou sobre a história da região, sobre os desafios da viticultura em clima tropical, sobre os planos de expansão dos negócios. Aurélia ouvia fascinada, mas notava que ele evitava cuidadosamente qualquer referência pessoal. Você nunca saiu daquele mosteiro? E perguntou ele quando ela mencionou sua curiosidade sobre o mundo exterior. Apenas para ir à cidade com irmã Benedita, algumas vezes por ano, para buscar suprimentos médicos ou resolver questões administrativas. Aurélia tomou um gole do vinho, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Sempre quis conhecer outros lugares, mas as irmãs diziam que o mundo exterior era cheio de tentações perigosas. Domênico riu, mas não foi um som alegre. Elas não estavam erradas. Você se arrepende de ter me tirado de lá? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar, e o silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Domênico a estudou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. Ainda não sei, disse finalmente. Mas você vai descobrir em breve se se arrepende de ter vindo. Depois do jantar, Domênico a acompanhou até a escadaria, mas parou no primeiro, andar enquanto ela subia para seus aposentos. Boa noite, Aurélia, disse ele, sua voz mais suave que durante toda a noite. Espero que durma bem. Mas ela não dormiu bem. A cama era macia demais depois de anos no colchão duro do mosteiro. O silêncio era diferente. Não o silêncio sagrado que conhecia, mas um silêncio pesado, carregado de segredos. E havia sons estranhos. Madeira estalando, vento gemendo nas janelas e às vezes algo que poderia ser passos no corredor. Na segunda noite, quando os sons se repetiram, Aurélia decidiu investigar. Abriu a porta do quarto cautelosamente e espiou. O corredor fracamente iluminado por arandelas antigas. Tudo parecia normal, mas havia uma porta entreaberta no final do corredor que ela tinha certeza de que estava fechada. Antes, descalça, aproximou-se da porta e descobriu que levava a uma escadaria estreita, provavelmente uma escada de serviço que conectava todos os andares da mansão. Podia ouvir algo vindo de cima, um som ritmado, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. A curiosidade venceu a prudência, e ela começou a subir os degraus de madeira, que rangiam suavemente sob seus pés descalços. O som ficou mais claro conforme ela subia. Eram mesmo passos, e pareciam vir do terceiro andar. Quando chegou ao topo da escada, encontrou-se num corredor idêntico ao seu, mas com apenas uma porta visível, a porta que devia levar ao quarto com a janela selada que ela havia notado da varanda. E os passos vinham de lá. Aurélia aproximou-se da porta, o coração batendo forte. Havia uma fechadura antiga, mas a chave estava do lado de fora. Hesitou por um momento, sabendo que estava invadindo algo que claramente não era para ser invadido. Mas a necessidade de entender aquele lugar, aquele homem, aquela nova vida era mais forte que o medo. Girou a chave lentamente e empurrou a porta. O quarto estava mergulhado em escuridão, mas a luz da lua que filtrava pelas cortinas mal fechadas revelou uma cena que a deixou sem fôlego. Era um quarto feminino, decorado em tons de rosa e dourado, mas tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. Móveis elegantes, roupas ainda penduradas no guarda-roupa aberto, frascos de perfume na penteadeira, como se alguém tivesse saído há pouco e fosse voltar a qualquer momento. Mas não era isso que a perturbava. Era o espelho da penteadeira rachado em estrela, como se alguém tivesse o socado com força. E eram as flores murchas espalhadas pelo chão, como se um buquê tivesse sido destroçado numa explosão de raiva. E era Domênico, sentado numa poltrona, no canto do quarto, com a cabeça entre as mãos. Ele levantou os olhos quando a porta rangeu, e o que Aurélia viu ali a aterrorizou mais que qualquer fantasma. Era dor pura, crua, desesperada. Era culpa. Era um homem sendo devorado por algo que não conseguia enfrentar nem esquecer. Você não deveria estar aqui, disse ele, mas sua voz estava quebrada. Eu ouvi passos, pensei... Aurélia deu um passo para trás, mas algo a impediu de fugir.
Este era o quarto dela, não era? Domênico fechou os olhos. Era o quarto de Isadora, minha primeira esposa. Você vem aqui todas as noites? Não, todas. Ele se levantou lentamente como um homem muito mais velho que seus 38 anos. Apenas quando não consigo dormir, quando as lembranças são fortes demais. Aurélia olhou ao redor do quarto preservado como um santuário, sentindo uma mistura estranha de compaixão e inquietação. Como ela morreu? O silêncio que se seguiu foi tão longo que ela pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Num acidente. Estava dirigindo à noite, na chuva. Perdeu o controle do carro numa curva. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o. Estávamos brigados. Ela havia saído furiosa depois de uma discussão terrível. Se eu tivesse ido atrás dela, não foi culpa sua. Você não sabe do que está falando. A voz dele endureceu subitamente. Você não conhece nada sobre mim, sobre esta família, sobre os segredos que esta casa guarda. Ele caminhou até a janela e afastou as cortinas, revelando a vista dos vinhedos banhados pela luz da lua. Você veio de um lugar puro, protegido. Não deveria ter vindo para cá. Não deveria ter se casado comigo. Mas me casei. Aurélia surpreendeu-se com a firmeza em sua própria voz. E não sou mais uma criança protegida pelas irmãs. Sou sua esposa. Domênico virou-se para encará-la, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Não apenas dor, mas também algo mais quente, mais perigoso. Minha esposa, repetiu ele, como se testasse o sabor das palavras. Você sabe o que isso significa? Aurélia sentiu o coração acelerar, mas manteve o olhar firme. Sei que significa que não precisa carregar suas culpas sozinho. Ele deu um passo na direção dela, depois outro, até ficar perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. Você não entende. Não sou um homem bom, Aurélia. Fiz escolhas que uma mulher como você jamais deveria conhecer. Então me conte. As palavras saíram num sussurro, mas carregavam uma determinação que ela não sabia possuir. Me conte quem você realmente é. Por um momento, ela achou que ele fosse confessar tudo ali mesmo, naquele quarto assombrado pelo fantasma de sua primeira esposa. Mas então algo mudou em sua expressão, como se uma máscara tivesse voltado ao lugar. Vá para seu quarto, Aurélia, disse ele, recuando. E não volte aqui. Este lugar não é para você. Ela queria protestar, queria insistir, mas algo, no tom final de sua voz, a advertiu de que havia limites que não deveria testar. Não ainda. Boa noite, Domênico, disse. Ela, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Ela era muito bonita, Isadora. Era. Ele havia voltado para a poltrona, mas seus olhos seguiram Aurélia até a porta. Mas a beleza nem sempre é uma bênção nesta família. Aurélia desceu, a escada de serviço com as pernas trêmulas, voltou para seu quarto e fechou a porta atrás de si. Mas o sono não veio. Em vez disso, ela ficou deitada na escuridão, pensando no homem no andar de cima, sozinho com suas lembranças e culpas. E pensando também na estranha sensação que havia sentido quando ele se aproximou dela. Não medo, como deveria sentir, mas algo completamente diferente. Algo que as irmãs nunca haviam mencionado em suas conversas sobre o casamento. Algo quente e urgente que despertava em seu corpo reações que ela não compreendia. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Aurélia começou a suspeitar que os perigos daquele lugar não viriam apenas dos segredos que ele escondia, mas também do que ele estava despertando dentro dela. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha para Aurélia. Domênico desaparecia logo após o café da manhã, passando as manhãs nos vinhedos ou em reuniões com seus sócios na cidade. Ela o via apenas durante as refeições, quando ele se mostrava cortês, mas distante, como se a intimidade daquela noite no quarto de Isadora nunca tivesse acontecido. Aurélia passou a explorar a mansão com a curiosidade de quem descobria um mundo novo a cada porta aberta. A biblioteca do segundo andar tornou-se seu refúgio favorito, uma sala com estantes do chão ao teto, repleta de livros em português, italiano
e francês. Muitos eram sobre viticultura e administração de propriedades rurais, mas havia também literatura clássica, livros de história do Brasil e, surpreendentemente, vários volumes sobre direito empresarial. Foi folheando um desses livros jurídicos que ela encontrou a primeira pista real sobre os segredos da família Vale. Entre as páginas amareladas de um manual sobre sucessões, havia um recorte de jornal cuidadosamente dobrado. A manchete dizia: herdeira de vinícola mineira morre em acidente misterioso. Polícia investiga possível ligação com disputas familiares. O artigo era de 3 anos atrás, poucos dias após a morte de Isadora. Falava sobre investigações inconclusas, sobre suspeitas de que o acidente não havia sido tão acidental assim, e mencionava uma disputa judicial entre Isadora e outros membros da família Vale sobre a herança das propriedades. O nome de Domênico aparecia várias vezes, sempre descrito como o viúvo enlutado que se recusa a falar com a imprensa. Aurélia dobrou o recorte e o guardou no bolso do vestido, sentindo um frio na barriga. Se Isadora estava investigando algo sobre a família, se havia disputas sobre herança, então sua morte talvez não tivesse sido o acidente que Domênico descrevera. Naquela tarde, decidiu explorar outras partes da propriedade. Dona Carmen havia mencionado que havia escritórios administrativos no térreo, e talvez lá encontrasse mais informações. Desceu pelas escadas principais e seguiu um corredor que não havia explorado antes, passando por retratos familiares e móveis antigos, até chegar a uma área mais moderna da casa. Os escritórios ficavam numa ala anexa, conectada à casa principal por uma passagem coberta. Havia 3 salas, uma com computadores e arquivos que claramente era usada pela administração da vinícola, outra que parecia ser o escritório pessoal de Domênico, e uma terceira que estava trancada. O escritório pessoal de Domênico estava aberto e Aurélia hesitou apenas um momento antes de entrar. A sala era dominada por uma mesa de mogno escuro, com uma poltrona de couro atrás e 2 cadeiras menores à frente. As paredes eram cobertas por estantes com livros, troféus da indústria vinícola e algumas fotografias. Uma das fotografias chamou sua atenção imediatamente. Era uma imagem de Domênico mais jovem, talvez aos 20 e poucos anos, abraçado, com um homem mais velho que claramente era seu pai. Tinham os mesmos olhos escuros e a mesma linha firme da mandíbula. Ao lado dos dois, uma mulher loira e elegante que devia ser sua mãe. Todos sorriam, mas havia algo forçado naqueles sorrisos, como se a fotografia tivesse sido tirada para registrar uma harmonia que não existia. Procurando alguma coisa específica? Aurélia se virou rapidamente, o coração disparando. Domênico estava na porta do escritório, ainda vestindo as roupas de trabalho que usava nos vinhedos, calça jeans, camisa de manga comprida e botas de couro. Estava sujo de terra e suor, e havia algo intenso em seu olhar que a fez recuar instintivamente. Desculpe, não deveria estar aqui. Ela começou a se dirigir para a porta, mas ele não se moveu para deixá-la passar. É sua casa também agora, disse ele, mas havia ironia em sua voz. Tem direito de conhecer cada canto dela. Estava apenas explorando. Dona Carmen disse que você passou a manhã nos vinhedos. E você decidiu revirar meus pertences enquanto eu estava fora? A acusação na voz dele a deixou na defensiva. Não estava revirando nada. A porta estava aberta e eu... E você entrou. Ele caminhou até a mesa, sem tirar os olhos dela. Encontrou algo interessante. Aurélia sentiu o recorte de jornal queimar no bolso, mas manteve a expressão neutra. Apenas fotografias. Sua família parecia unida. Domênico riu, mas não havia humor no som. Aparências enganam, especialmente nesta família. Ele se aproximou dela e Aurélia sentiu o cheiro de terra e suor masculino misturado com algo mais sutil, o perfume amadeirado que ele sempre usava. Estava perto demais, e ela se viu encostada contra a estante sem ter percebido quando havia recuado. Você tem medo de mim, Aurélia? A pergunta foi feita num tom baixo, quase íntimo, e ela sentiu algo quente se espalhar pelo corpo. Não. Era medo exatamente,
mas algo mais complexo, mais perigoso. Deveria ter? Em vez de responder, ele estendeu a mão e tocou levemente seu rosto, os dedos ásperos contrastando com a delicadeza do gesto. Você é muito diferente do que eu esperava. O que esperava? Uma noviça assustada. Uma mulher que faria o que mandassem sem questionar. Seu polegar traçou uma linha sobre a bochecha dela. Mas você tem fogo, curiosidade. Não vai se contentar em ser apenas uma esposa decorativa. E isso o incomoda? Deveria. Ele se inclinou um pouco mais, e Aurélia sentiu sua respiração contra o rosto. Mas não incomoda. E isso é o que me preocupa. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou bruscamente, como se tivesse percebido que estava cruzando uma linha perigosa. Vou tomar banho antes do jantar, disse ele voltando ao tom formal de sempre. Hoje jantamos na varanda. O pôr do sol está particularmente bonito. E saiu do escritório deixando Aurélia sozinha com o coração disparado e uma sensação estranha de frustração. Pela segunda vez, ele havia se aproximado dela, havia criado uma intimidade que a deixava tonta, e depois se afastava como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, o jantar na varanda foi diferente. Domenico havia trocado as roupas de trabalho por uma camisa social azul clara que realçava seus olhos escuros e estava mais relaxado, talvez por causa do vinho que já vinha bebendo antes de ela chegar. A mesa estava posta com mais cuidado. Havia velas acesas e Dona Carmen havia preparado uma refeição especial. Cordeiro assado com ervas da propriedade, acompanhado do melhor vinho da casa. Conte-me sobre sua vida no mosteiro, disse Domênico, depois que o primeiro prato foi servido. Como eram seus dias? Era a primeira vez que ele demonstrava interesse real por seu passado, e Aurélia ficou surpresa com a pergunta. Muito estruturados. Acordávamos às 5 para as orações matinais, depois café da manhã em silêncio. Eu trabalhava na horta pela manhã, estudava à tarde e ajudava na cozinha antes do jantar. E você era feliz? Aurélia hesitou. Nunca havia se perguntado isso realmente. Era seguro, previsível. Eu conhecia meu lugar, sabia o que se esperava de mim. Mas não responde se era feliz. Não sei se conhecia a felicidade o suficiente para saber se sentia falta dela. Ela tomou um gole do vinho, sentindo o calor se espalhar pelo peito. E você era feliz quando criança? Domênico ficou em silêncio por um momento, olhando para os vinhedos que se estendiam colina abaixo. Quando era muito pequeno, talvez, antes de entender como funcionava esta família. Sua mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Sua voz endureceu. Meu pai nunca se recuperou, ou talvez tenha se recuperado rápido demais. 6 meses depois do funeral, ele trouxe uma mulher para morar aqui. Dizia que eu precisava de uma figura materna. Sua madrasta, Helena. O nome saiu como se fosse azedo. Uma mulher ambiciosa que se casou com meu pai pelo dinheiro e pelo status. Ela tinha um filho de um casamento anterior, Marcelo, 2 anos mais velho que eu. Aurélia percebeu que ele estava falando de coisas que claramente não costumava compartilhar, talvez pela influência do vinho ou pela atmosfera íntima da varanda iluminada por velas. O que aconteceu com eles? Meu pai morreu há 5 anos. Ataque cardíaco, dizem os médicos. Mas eu suspeito que foi o peso da culpa que finalmente o matou. Domênico encheu a taça novamente, bebendo mais do que deveria. Helena e Marcelo acharam que herdariam parte da propriedade. Não contavam com o testamento que meu pai havia mudado 1 ano antes de morrer. Eles foram deserdados. Completamente. Tudo ficou para mim. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. Não aceitaram bem. Contestaram o testamento. Tentaram provar que meu pai estava senil quando o mudou. A briga judicial durou 2 anos. Aurélia começou a entender a conexão. E Isadora? Ela se envolveu nessa disputa. O nome da primeira esposa criou um silêncio pesado entre eles. Domênico girou a taça de vinho entre os dedos, observando o líquido dourado refletir a luz das velas. Isadora era complicada. Vinha de uma família importante de Belo Horizonte, acostumada a ter influência, a ser ouvida.
Quando se casou comigo, achou que teria voz nas decisões da propriedade. E não tinha. As tradições desta família são muito antigas, Aurélia. As mulheres sempre foram protegidas, cuidadas, mas... Ele hesitou. Mas nunca tiveram poder real. E ela não aceitava isso. Ela queria modernizar tudo. Queria que eu fizesse um acordo com Helena e Marcelo, que dividisse parte da herança para acabar com a briga judicial. Dizia que era a coisa certa a fazer. Aurélia percebeu que estava pisando em terreno perigoso, mas a necessidade de entender era mais forte que a prudência. E você não quis? Você não conhece Helena e... Marcelo! A voz de Domênico endureceu. Eles não queriam apenas dinheiro, queriam controle. Queriam destruir tudo o que minha família construiu por gerações, vender as terras para incorporadoras, transformar as vinhas em loteamentos. Então Isadora ficou do lado deles? No final, sim. Ele bebeu o resto do vinho de uma vez. Na noite em que morreu, tivemos a pior briga de nosso casamento. Ela havia descoberto algumas irregularidades nos meus negócios. Coisas que eu fazia para proteger a propriedade da cobiça deles. Que tipo de irregularidades? Domênico a estudou por um longo momento, como se avaliasse o quanto deveria revelar. Você realmente quer saber? Ou prefere continuar pensando que se casou com um homem honorável? A pergunta carregava um peso que Aurélia sentia no peito. Sabia que estava num ponto de não retorno. Se ele contasse a verdade, não poderia mais fingir ignorância. Não poderia mais viver na inocência protegida do mosteiro. Quero saber, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Domênico se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, olhando para a escuridão dos vinhedos. Esta propriedade não sobrevive apenas com a produção de vinho. Não nestes tempos. A concorrência é feroz, os custos são altos e há sempre alguém tentando tomar o que é nosso. Então como sobrevive? Oferecendo outros serviços. Discretos, para pessoas que precisam mover dinheiro sem fazer perguntas, para empresários que precisam resolver problemas de forma não convencional. Aurélia sentiu o sangue gelar. Você está falando de lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Ele se virou para encará-la. Esta região é perfeita para isso. Isolada, respeitada, com uma reputação familiar que afasta suspeitas. Quem questionaria as transações comerciais de uma vinícola centenária? E Isadora descobriu. Isadora descobriu que eu não era o homem honrado que ela pensou ter desposado. Descobriu que para manter nossa vida de luxo, para proteger nossa herança, eu havia me tornado sócio de pessoas que ela considerava criminosas. Aurélia sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O homem por quem estava, começando a sentir algo, estava confessando que era essencialmente um criminoso. Por isso ela queria que você fizesse um acordo com Helena e Marcelo para sair desses negócios? Ela queria que eu entregasse tudo para eles e começasse uma nova vida em outro lugar. Dizia que podíamos vender nossa parte da propriedade, nos mudar para o exterior, recomeçar. E você não quis. Esta terra é minha alma, Aurélia. É o sangue da minha família, o suor de gerações. Eu preferiria morrer a entregá-la para Helena e Marcelo destruírem. Ele voltou para a mesa, mas não se sentou. Ficou em pé atrás da cadeira, as mãos apoiadas no encosto, olhando para ela com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Agora, você sabe quem realmente é seu marido. Um homem que escolheu o poder sobre o amor, que escolheu a terra sobre a esposa. Foi por isso que ela saiu naquela noite, porque vocês brigaram sobre isso. Ela me deu um ultimato. Eu tinha uma semana para sair desses negócios, ou ela iria embora, e levaria evidências para a polícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aurélia sentia o peso daquela revelação como uma pedra no peito. Isadora não havia morrido apenas num acidente. Havia morrido fugindo de um marido que escolhera proteger seus negócios criminosos em vez de protegê-la. Você a amava? Perguntou ela finalmente. A pergunta pareceu pegar Domênico de surpresa. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não fosse responder. Pensava que sim, disse ele finalmente.
Mas amor verdadeiro não teria me permitido escolher como escolhi. Amor verdadeiro teria me feito seguir ela naquela noite. Teria me feito implorar perdão. Teria me feito mudar. E agora? Ainda continua nesses negócios? Pior. Depois que Isadora morreu, depois que Helena e Marcelo perderam a batalha judicial, eu me enterrei ainda mais fundo nesse mundo, porque não tinha mais nada a perder, porque não havia mais ninguém que se importasse o suficiente para me fazer parar. Ele se inclinou sobre a mesa, aproximando o rosto do dela. Até agora. O coração de Aurélia disparou. O que isso significa? Significa que, pela primeira vez em 3 anos, há alguém nesta casa que poderia me fazer querer ser um homem melhor, e isso me aterroriza. Antes que ela pudesse responder, ele estava contornando a mesa, puxando-a da cadeira. Suas mãos seguraram o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência em seus olhos. Você devia estar com medo de mim, sussurrou ele. Devia estar planejando fugir. Deveria, concordou ela, mas não se afastou. Mas não estou. Por quê? Porque no mosteiro eu aprendi que todo mundo carrega pecados. A diferença é que alguns têm coragem de confessar, outros se escondem atrás de falsa virtude. Domênico a estudou como se tentasse decifrar um mistério. Você é muito perigosa, Aurélia Vale. Por quê? Porque me faz querer coisas que pensei ter perdido para sempre. Desta vez, quando ele a beijou, não foi o contato casto do altar. Foi um beijo faminto, desesperado, carregado de 3 anos de solidão e culpa. As mãos dele se enredaram em seus cabelos, e ela sentiu seu corpo responder de maneiras que não compreendia, um calor líquido se espalhando de seu centro até as extremidades. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Domênico apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Eu não deveria estar fazendo isso com você, murmurou ele. Não depois de tudo o que acabei de contar. Talvez seja exatamente por isso que deveria, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Ele abriu os olhos e a olhou como se a visse pela primeira vez. Você não é a menina inocente que eu busquei no mosteiro. Não, não sou mais. Tem certeza de que quer descobrir quem realmente é? Porque uma vez que começarmos, isso não há volta. Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés e beijou-o novamente, derramando naquele beijo toda a curiosidade, toda a frustração, todo o desejo que estava despertando dentro dela desde que chegara àquela casa. Desta vez, foi Domênico quem se afastou, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não havia visto antes. Não apenas desejo, mas algo mais profundo, mais perigoso. Não aqui, disse ele, olhando ao redor da varanda iluminada, não onde qualquer funcionário pode nos ver. Ele tomou-a pela mão e a conduziu de volta para dentro da casa, subindo as escadas principais até o 2º andar. Mas em vez de parar no corredor dos aposentos dela, continuou subindo até o 3º andar. Domênico, onde estamos indo? Para meu quarto, respondeu ele, sem olhar para trás. Se vamos fazer isso, vai ser como deve ser feito. O quarto de Domênico ocupava todo um lado do 3º andar, com janelas amplas que davam vista para os vinhedos e as montanhas ao longe. Era decorado em tons masculinos, madeiras escuras, couro, cores neutras, mas havia um luxo sóbrio que falava de riqueza sem ostentação. Quando a porta se fechou atrás deles, Aurélia sentiu uma mistura de nervosismo e antecipação. Estava sozinha no quarto de um homem pela primeira vez na vida. E não era qualquer homem. Era seu marido, um homem que acabara de confessar estar envolvido em atividades criminosas. Um homem que carregava a culpa pela morte da primeira esposa. Domênico parou no centro do quarto, de costas para ela, as mãos nos bolsos. Ainda há tempo de mudar de ideia, disse ele sem se virar. Pode sair agora e fingir que esta conversa nunca aconteceu. E você, quer que eu saia? Não. A resposta foi imediata, definitiva. Mas não quero que faça algo de que vai se arrepender. Aurélia aproximou-se dele por trás, tocando levemente suas costas através da camisa. Sentiu-o se tensionar. Sob seu toque. A única coisa de que me arrependo é de ter esperado tanto tempo para fazer isso.
Ele se virou então, e o que ela viu em seus olhos a deixou sem fôlego. Era desejo, sim, mas também algo que parecia suspeitosamente com adoração. Você tem certeza? Em resposta, ela começou a desfazer os botões da própria blusa, os dedos tremendo ligeiramente. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia que queria fazer. Queria descobrir os segredos do próprio corpo. Queria conhecer os toques de um homem. Queria sentir-se viva de uma forma que nunca havia experimentado. Domênico observou-a em silêncio, os olhos escuros acompanhando cada movimento de seus dedos. Quando a blusa caiu no chão, revelando a camisola simples por baixo, ele deu um passo na direção dela. Você é linda, murmurou ele, tocando seu rosto com reverência. Mais linda do que qualquer homem merece. Então me mostre como é ser desejada, sussurrou ela. E ele mostrou, com mãos gentis mas firmes, com beijos que exploravam cada centímetro de pele exposta, com palavras, murmuradas em português e italiano, que ela não compreendia completamente, mas que faziam seu corpo vibrar de prazer. Quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com uma urgência que falava de muito mais que simples atração física. Era a fome de dois solitários que finalmente encontravam conexão, a necessidade de dois corações feridos que encontravam cura no toque do outro. Depois, deitados na escuridão do quarto, com Aurélia aninhada no peito de Domênico, ela finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que a assombrava desde que encontrara o recorte de jornal. Domênico? Sim? Você matou Isadora? O silêncio que se seguiu foi tão longo que ela pensou que ele tivesse adormecido. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase inaudível. Não diretamente, mas minhas escolhas a mataram. Isso não é a mesma coisa. Para mim é. Seus braços se apertaram ao redor dela. E para você? Muda alguma coisa saber que sou responsável pela morte da minha primeira esposa? Aurélia ficou em silêncio pensando. Deveria estar horrorizada. Deveria estar planejando escapar. Mas tudo o que sentia era uma estranha compaixão por aquele homem que carregava tanto peso sozinho. Muda, disse ela finalmente, porque agora sei que você precisa de alguém que o impeça de fazer a mesma escolha novamente. E você acha que pode ser essa pessoa? Acho que já sou. Ele beijou o topo de sua cabeça e ela sentiu algo molhado tocar seus cabelos. Será que Domênico Valli, o homem que controlava uma das maiores propriedades vinícolas de Minas Gerais, estava chorando? Você não sabe no que está se metendo, sussurrou ele. Então me ensine. E na escuridão daquele quarto, enquanto os vinhedos sussurravam segredos no vento noturno, Aurélia soube que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais a noviça inocente do mosteiro. Era a esposa de um homem perigoso, envolvida numa teia de segredos e crimes que ainda mal começara a compreender. Mas pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente viva. Aurélia acordou com os primeiros raios de sol, entrando pelas janelas amplas do quarto de Domênico, seu corpo ainda dolorido e sensível das descobertas da noite anterior. Por um momento, ficou desorientada, acostumada com o ambiente austero de seu próprio quarto. Então as lembranças voltaram como uma onda quente. Os beijos, as confissões, a maneira como Domênico a havia tocado, como se ela fosse algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Virou-se esperando, encontrá-lo ao seu lado, mas a cama estava vazia. Apenas o travesseiro ainda guardava o cheiro dele. Aquela mistura de colônia amadeirada e algo puramente masculino que agora reconheceria em qualquer lugar. Do banheiro vinha o som de água corrente. Ele estava tomando banho. Sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo nu. E pela primeira vez desde que chegara à mansão, sentiu-se verdadeiramente em casa. Não apenas porque havia descoberto os prazeres da intimidade física, mas porque finalmente tinha a sensação de pertencer a algum lugar, de ter um propósito além das orações e da obediência. O som da água parou e momentos depois Domênico saiu do banheiro com apenas uma toalha envolvida na cintura. Gotas de água ainda escorriam pelos músculos definidos de seu peito, e quando seus olhos encontraram os dela, um sorriso lento e sensual
curvou seus lábios. Bom dia, disse ele, aproximando-se da cama. Dormiu bem? Melhor do que qualquer noite da minha vida, respondeu ela honestamente, sentindo o calor subir pelas bochechas ao lembrar-se de quão ousada havia sido nas horas de escuridão. Domênico sentou-se na beirada da cama e estendeu a mão para tocar seu rosto. Não se arrepende? E você? Jamais. Ele se inclinou para beijá-la, um beijo suave que rapidamente se intensificou quando ela passou os braços ao redor de seu pescoço. Mas precisamos conversar sobre algumas coisas. Que tipo de coisas? Domênico suspirou e se afastou, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Ontem à noite, depois que você dormiu, recebi uma ligação. Helena e Marcelo estão vindo. Para cá. Aurélia sentiu um frio na barriga. Quando? Hoje à tarde. Dizem que querem resolver questões familiares pendentes. Ele se levantou e começou a se vestir, os movimentos tensos. Nunca foi boa coisa quando esses dois resolvem aparecer juntos. O que eles querem? Não sei ao certo, mas suspeito que tem a ver com você. Comigo? Aurélia se sentou mais ereta, surpresa. Mas eles nem me conhecem. Conhecem o suficiente. Helena tem contatos em todos os lugares e tenho certeza de que já investigou cada detalhe da sua vida. Domênico vestiu a camisa e se virou para encará-la, incluindo coisas que talvez você mesma não saiba. Havia algo no tom dele que a deixou inquieta. Do que está falando? Aurélia, você nunca se perguntou por que foi abandonada especificamente naquele mosteiro? Por que eu sabia exatamente onde encontrá-la? Por que as irmãs aceitaram tão facilmente me entregar você em casamento? As perguntas atingiram-na como socos no estômago. Na verdade, sim, ela havia se perguntado sobre essas coisas, mas sempre assumira que eram coincidências que Deus havia guiado os eventos de sua vida. Você está insinuando que ela não conseguiu terminar a frase. Estou dizendo que sua presença naquele mosteiro, nosso casamento, tudo isso pode fazer parte de um plano muito maior do que imaginamos. Aurélia saiu da cama, envolvendo-se no lençol, e caminhou até a janela. Os vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, mas agora pareciam menos acolhedores, mais ameaçadores. Helena e Marcelo têm algo a ver com isso? É o que pretendo descobrir hoje. Domênico aproximou-se por trás dela, envolvendo-a em seus braços. Mas prometo uma coisa. Não vou deixar que machuquem você. E se eles tiverem informações sobre quem realmente sou, sobre minha verdadeira família, então enfrentaremos isso juntos. A firmeza em sua voz a tranquilizou um pouco, mas Aurélia não conseguiu se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo mais uma vez. Depois que Domênico saiu para suas atividades matinais, prometendo estar de volta antes da chegada dos visitantes, Aurélia decidiu que não ficaria esperando passivamente. Se Helena e Marcelo vinham com informações sobre seu passado, ela queria estar preparada. Voltou ao escritório de Domênico, desta vez com um propósito específico. Se ele estava envolvido em negócios questionáveis, devia ter arquivos, documentos, algo que explicasse as conexões de sua família. E se havia algo sobre ela mesma que não sabia, talvez encontrasse pistas ali. A mesa estava organizada demais, sem papéis importantes deixados à vista. Mas havia gavetas, e uma delas estava trancada. Aurélia procurou por uma chave, verificando embaixo de objetos decorativos e dentro de outros compartimentos, até encontrá-la grudada com fita adesiva na parte de baixo da mesa. A gaveta trancada revelou pastas organizadas com nomes e datas. Uma delas chamou sua atenção imediatamente. Mosteiro Santa Catarina, doações e correspondências. Dentro, encontrou recibos de transferências bancárias que datavam de mais de 20 anos, muito antes de Domênico se casar com Isadora, muito antes de ela própria nascer. Havia também cartas, correspondências entre Domênico e irmã Benedita, que falavam sobre a menina, de forma vaga mas cuidadosa. Uma carta em particular a deixou gelada. Caro Domênico, conforme nosso acordo, a criança está sendo criada sem conhecimento de suas origens. Ela é uma menina doce e obediente,
que crescerá para ser uma esposa adequada quando chegar o momento. As características físicas que você mencionou estão se desenvolvendo conforme esperado. Os cabelos dourados são exatamente como você descreveu. A carta era datada de 15 anos atrás, quando Aurélia tinha apenas 4 anos. Domenico a observava há tanto tempo, planejando este casamento desde que ela era uma criança. Como? As mãos trêmulas continuou lendo. Havia fotografias, imagens dela em diferentes idades sempre de longe, como se tivessem sido tiradas secretamente durante as raras saídas do mosteiro. E havia outro documento que a fez sentir como se o chão estivesse desaparecendo. Uma certidão de nascimento com seu nome, mas com informações sobre os pais que ela nunca havia visto. Nome da mãe, Isabella Marchetti. Nome do pai, Giuseppe. Giuseppe Valli, o pai de Domenico. Aurélia deixou os papéis caírem, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Se aquela certidão era verdadeira, se Giuseppe Valli era realmente seu pai, isso significava que ela e Domenico eram meio-irmãos. Significava que seu casamento era não apenas arranjado, mas incestuoso. Mas havia mais. Na mesma pasta, encontrou um relatório médico sobre Giuseppe Valli, datado de poucos meses antes de sua morte. O relatório mencionava revelações sobre paternidade anterior e necessidade de reconhecimento legal de descendência ilegítima para proteção patrimonial. Giuseppe descobrira sobre sua existência pouco antes de morrer e havia mudado seu testamento não apenas para deserdar Helena e Marcelo, mas para incluir uma cláusula sobre descendentes não reconhecidos anteriormente. Aurélia estava estudando os documentos com crescente horror quando ouviu vozes vindo do pátio principal. Correu até a janela e viu uma Mercedes preta parada na entrada, de onde saíam um homem e uma mulher elegantemente vestidos. Helena e Marcelo haviam chegado mais cedo que o esperado. Rapidamente, fotografou os documentos mais importantes com um celular que Domenico havia lhe dado, guardou tudo de volta na gaveta e correu para seu quarto. Precisava se compor. Precisava entender o que aquelas revelações significavam antes de enfrentar as pessoas que poderiam ter ainda mais respostas. Mas, não. Teve tempo. Dona Carmen bateu à sua porta poucos minutos depois, informando que os visitantes pediam para falar com ela imediatamente. Disseram que é sobre assuntos de família urgentes, explicou a governanta, mas havia preocupação em seus olhos. O senhor Domenico ainda não voltou. Aurélia se vestiu rapidamente, com um dos vestidos mais elegantes que possuía. Um conjunto azul marinho que Domenico havia mandado fazer especialmente para ela. Se ia enfrentar Helena e Marcelo, faria isso com dignidade. Encontrou-os na sala principal, acomodados nos sofás de couro como se fossem os donos da casa. Helena era uma mulher de aproximadamente 50 anos, loira platinada, com o tipo de beleza que falava de cirurgias plásticas caras e muito dinheiro gasto em manutenção. Marcelo, seu filho, parecia ter herdado dela o gosto pela ostentação. Usava um terno claramente importado e um relógio que valia mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Então, você é a nova senhora Valli, disse Helena, estudando. Aurélia de cima a baixo com olhos calculistas. Muito jovem, muito inocente. É um prazer conhecê-los, respondeu Aurélia, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. O prazer é nosso, querida, disse Marcelo, mas havia algo desagradável em seu sorriso. Especialmente considerando que somos praticamente família. Escolha das palavras não foi acidental, e Aurélia sentiu que eles sabiam exatamente quem ela era. Domenico não está? Perguntou Helena, olhando ao redor como se esperasse que ele aparecesse. Está resolvendo assuntos nos vinhedos. Deve voltar em breve. Que pena. Queríamos falar com vocês dois juntos. Helena cruzou as pernas elegantemente. Mas talvez seja melhor assim. Algumas conversas são mais fáceis entre mulheres. Aurélia sentou-se na poltrona em frente aos dois, tentando projetar uma confiança que não sentia. Do que gostariam de falar? Da sua verdadeira identidade, querida, disse Marcelo, e de como ela muda completamente a situação desta propriedade. Não sei do que estão falando. Helena riu, um som sem humor,
Claro que sabe, ou pelo menos suspeita. Uma moça inteligente como você deve ter se perguntado por que Domênico foi buscá-la especificamente naquele mosteiro. Por que se interessou por uma noviça órfã quando poderia ter escolhido qualquer mulher da alta sociedade? Ele me explicou que queria uma esposa que não fizesse perguntas, interrompeu Marcelo, que aceitasse qualquer coisa sem questionar. Minha querida, cunhada, você foi muito mal informada sobre os motivos do seu casamento. Cunhada. A palavra ecoou na mente de Aurélia como um sino funeral. Vamos parar de fingir, disse Helena, abrindo uma pasta de couro que havia trazido. Sabemos quem você é, Isabella Marchetti Valli, filha bastarda de Giuseppe Valli, com uma de suas amantes italianas. Aurélia tentou manter a expressão neutra, mas sabia que sua surpresa estava estampada no rosto. Ah, então Domênico ainda não contou essa parte da história, observou Helena com satisfação cruel. Que interessante, ele se casou com a própria meia-irmã e não teve coragem de contar a verdade. Isso é impossível, murmurou Aurélia, mas sua voz soava fraca até para ela mesma. É muito possível, e temos as provas. Marcelo tirou documentos da pasta. Certidão de nascimento original, exames de DNA que Giuseppe mandou fazer secretamente antes de morrer, e o testamento final, que reconhece sua existência e seus direitos sobre a herança da família. Aurélia pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram diferentes dos que havia encontrado no escritório de Domênico. Estes eram mais completos, mais oficiais, e confirmavam sua pior suspeita. Ela era filha de Giuseppe Valli. Giuseppe descobriu sua existência através de Helena, continuou Marcelo. Ela havia contratado investigadores para encontrar qualquer informação que pudesse usar contra Domenico, na disputa pela herança. Imagine a surpresa dela quando descobriu que havia uma filha secreta que nem o próprio Domênico conhecia. Por que estão me contando isso? Perguntou Aurélia, ainda tentando processar as informações. Por que você tem direito a 50% desta propriedade, disse Helena. E estamos aqui para ajudá-la a reivindicar o que é seu. Em troca de quê? Helena sorriu, e pela primeira vez pareceu genuinamente satisfeita. Em troca de você se divorciar de Domênico e se associar conosco para administrar a propriedade adequadamente, longe dos negócios sujos que ele mantém. Vocês sabem sobre os negócios dele? Sabemos de tudo, querida, disse Marcelo. Lavagem de dinheiro, facilitação de transações ilegais, conexões com pessoas muito perigosas. Giuseppe pode ter protegido Domênico enquanto estava vivo, mas agora não há mais ninguém para encobrir suas atividades. Aurélia sentiu como se estivesse numa montanha-russa emocional. Em menos de 24 horas havia descoberto que seu marido era um criminoso, havia perdido a virgindade com ele, e agora descobria que ele era seu meio-irmão e que ela tinha direito a uma fortuna. E se eu não quiser me divorciar dele? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar, e os dois visitantes trocaram olhares significativos. Minha querida, disse Helena num tom condescendente, você foi criada por freiras, viveu isolada do mundo por 19 anos, não conhece nada sobre relacionamentos, sobre homens, sobre a vida real. Domênico aproveitou-se de sua inocência. Além disso, acrescentou Marcelo, ele cometeu um crime ao se casar com você. Incesto é crime no Brasil, mesmo quando os envolvidos não sabem do parentesco. Mas eu também não sabia. Claro que não, disse Helena com falsa simpatia. Você é a vítima nesta história, por isso estamos aqui para ajudá-la. Aurélia estudou os dois tentando entender suas verdadeiras motivações. Era óbvio que não estavam ali por bondade, queriam algo dela, e provavelmente era muito mais do que uma simples sociedade nos negócios. Preciso de tempo para pensar sobre isso, disse ela finalmente. Claro, concordou Helena, mas não muito tempo. Temos informações de que a Polícia Federal está investigando as atividades de Domênico. Seria melhor para você se distanciar dele antes que o escândalo exploda. Quanto tempo tenho? 1 semana, disse Marcelo. Depois disso, seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas para proteger nossos interesses e os seus. A ameaça era clara,
mesmo embrulhada em linguagem civilizada. Aurélia se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Vou considerar sua proposta, disse ela. Mas agora gostaria que se retirassem. Meu marido não ficará feliz em encontrá-los aqui quando voltar. Helena e Marcelo se levantaram também, mas suas expressões mostravam que não estavam acostumados a ser dispensados tão facilmente. Uma última coisa, querida, disse Helena, parando na porta. Isabella Marchetti, sua mãe, não morreu no parto como as freiras lhe disseram. Ela foi assassinada. Aurélia sentiu o sangue gelar. O quê? Assassinada por Giuseppe Valli, quando ela ameaçou revelar o caso e exigir reconhecimento para você. Helena sorriu com crueldade. Pergunte ao seu marido se ele sabia. Pergunte se a família Valli tem o hábito de silenciar mulheres inconvenientes. E com isso, eles saíram deixando Aurélia sozinha com revelações que pareciam destruir tudo em que havia acreditado sobre sua vida, seu casamento e sua identidade. Ela ficou parada na sala por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Era filha bastarda de Giuseppe Valli. Sua mãe havia sido assassinada. Seu casamento com Domênico era tecnicamente incestuoso. E Helena e Marcelo queriam usá-la para tomar a propriedade. Quando finalmente conseguiu se mover, subiu correndo para o quarto e trancou a porta. Precisava organizar os pensamentos. Precisava decidir em quem confiar. Os documentos que Helena e Marcelo haviam mostrado pareciam genuínos, mas eles claramente tinham seus próprios interesses. E Domênico havia mentido para ela, ou pelo menos omitido verdades cruciais. Estava sentada na cama, ainda tentando organizar os pensamentos, quando ouviu o som de uma caminhonete chegando ao pátio. Domênico havia voltado. Poucos minutos depois, ele batia à porta do quarto. Aurélia? Dona Carmen disse que Helena e Marcelo estiveram aqui. Está tudo bem? Ela abriu a porta e ele soube imediatamente que algo estava errado. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos tremiam, e havia uma tensão em seu corpo que não estava lá pela manhã. O que eles disseram a você? Perguntou ele, entrando no quarto e fechando a porta. A verdade, respondeu ela, observando sua reação cuidadosamente, ou pelo menos parte dela. Domênico fechou os olhos e passou a mão pelo rosto. Que verdade! Que sou filha de Giuseppe Valli, que somos meio-irmãos, que nosso casamento é incestuoso e que você sabia disso o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Domênico não negou, não protestou, não pareceu surpreso. Apenas se sentou pesadamente na beirada da cama. Não desde o tempo todo, disse ele finalmente. Descobri há 3 anos, pouco antes de meu pai morrer. Ele me confessou sobre Isabella, sobre você, sobre o que havia feito. E você decidiu se casar comigo mesmo assim. Decidi me casar com você por causa disso. Ele levantou os olhos para encará-la. Você é minha família, Aurélia, a única família que me resta. Não podia deixar que Helena e Marcelo descobrissem sua existência e a usassem contra mim. Então me usou primeiro. No começo, sim. A honestidade brutal em sua voz a surpreendeu. Mas não é mais assim. Depois de ontem à noite, depois de conhecê-la realmente, não é mais apenas sobre proteção ou conveniência. O que é, então? É amor, disse ele simplesmente. Errado, complicado, proibido, mas é amor. Aurélia sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Como pode ser amor? Somos irmãos. Somos meio-irmãos que se conheceram adultos, que foram criados separados, que não compartilharam uma infância ou uma educação familiar. Domênico se aproximou dela. Sei que é complicado, sei que a sociedade vai julgar, mas o que sinto por você é real. Helena disse que nossa mãe foi assassinada por Giuseppe. Domênico assentiu gravemente. É verdade. Isabella ameaçou exposição, escândalo. Giuseppe era jovem, ambicioso e tinha muito a perder. Então ele resolveu o problema de forma permanente. E você não se importa que seu pai fosse um assassino? Claro que me importo. Por que acha que passei a vida inteira tentando ser diferente dele? Domênico pegou suas mãos. Por que acha que tento proteger você? Proteger?
Você me mentiu, me manipulou, se casou comigo, sabendo que éramos irmãos, porque era a única forma de mantê-la segura. A voz dele se elevou pela primeira vez. Helena e Marcelo descobririam sobre você eventualmente. E quando descobrissem, a teriam usado como uma arma contra mim, ou pior, teriam encontrado uma forma de eliminá-la, como Giuseppe fez com Isabela. Então toda esta paixão entre nós, toda a intimidade, foi apenas você me protegendo. Domenico a puxou para si, forçando-a a olhá-lo nos olhos. O que aconteceu entre nós ontem à noite não teve nada a ver com proteção ou manipulação. Foi real, foi verdadeiro, e foi a primeira vez em anos que me senti realmente vivo. Aurélia queria acreditar nele. Queria acreditar que pelo menos os sentimentos eram genuínos. Mas havia tantas mentiras, tantas revelações, que não sabia mais em que confiar. Helena e Marcelo querem que eu me divorcie de você e me associe a eles para administrar a propriedade. E você vai fazer isso? A pergunta carregava tanto medo, tanta vulnerabilidade, que ela sentiu seu coração se apertar. Apesar de tudo, das mentiras, das revelações chocantes, da complexidade moral da situação, Domênico parecia genuinamente aterrorizado com a possibilidade de perdê-la. Não sei, disse ela honestamente. Preciso de tempo para pensar, para entender o que tudo isso significa. Quanto tempo? Helena me deu uma semana para decidir. Domênico riu amargamente. Que generosa. Domênico, preciso saber uma coisa. E preciso que seja completamente honesto comigo. O que quiser. Você matou Isadora? De verdade desta vez. Não metaforicamente, não por suas escolhas. Você fisicamente matou sua primeira esposa? Ele olhou nos olhos dela por um longo momento, e quando respondeu, sua voz estava firme e clara. Não, não matei Isadora, mas sei quem matou. A revelação atingiu Aurélia como um raio. Quem? Marcelo. Ele descobriu que Isadora estava juntando evidências contra mim, evidências que poderiam não apenas me destruir, mas também revelar conexões que comprometiam outros negócios da família. Helena ordenou e Marcelo executou. Você tem provas? Algumas. Não o suficiente para um tribunal, mas o suficiente para minha própria consciência. E você nunca tentou expô-los? Como? Sem comprometer a mim mesmo e todos os negócios que mantêm esta propriedade funcionando? Domênico suspirou. Além disso, Isadora já estava morta. Expor Marcelo não a traria de volta. Aurélia se afastou dele, caminhando até a janela. Lá fora, os vinhedos pareciam pacíficos na luz da tarde, mas ela agora sabia que escondiam segredos sangrentos. Então, Helena e Marcelo mataram Isadora, Giuseppe matou minha mãe, e você escolheu se casar comigo para me proteger de ser a próxima vítima. Basicamente, sim. E eles sabem que você sabe sobre Isadora? Suspeitam. Por isso nunca tentaram nada direto contra mim. Sabemos demais uns dos outros para uma guerra aberta. Até agora. Até agora, concordou Domênico. Sua existência muda o equilíbrio de poder. Se você se unir a eles, podem me destruir sem consequências. Se ficar comigo, teremos força suficiente para resistir. E se eu não quiser escolher nenhum dos lados? E se eu só quiser ir embora, começar uma nova vida longe de toda essa loucura? Domenico se aproximou dela novamente, mas desta vez não tentou tocá-la. Você pode tentar, mas eles nunca vão deixá-la em paz. Você conhece segredos demais, tem direitos demais sobre a herança. Helena e Marcelo vão persegui-la pelo resto da vida. E você? Eu a seguiria até o fim do mundo se necessário, mas também não a deixaria em paz, porque agora sei que não posso viver sem você. A confissão foi feita com uma simplicidade devastadora que fez o coração de Aurélia disparar. Apesar de tudo, das circunstâncias impossíveis, dos segredos familiares, da moralidade questionável, ela sabia que sentia o mesmo. Estamos completamente loucos, murmurou ela. Provavelmente, concordou Domênico. Mas loucos juntos é melhor do que sãos e sozinhos. Aurélia se virou para encará-lo,
estudando seu rosto como se tentasse decifrar a verdade por trás de suas palavras. Se ficarmos juntos, se enfrentarmos Helena e Marcelo, você vai parar com os negócios ilegais? Se é isso que você quer. Então sim, vamos encontrar uma forma de limpar os negócios da família. E sobre nosso parentesco? Como vamos lidar com isso? Domenico hesitou. Não sei. Talvez tenhamos que viver com este segredo pelo resto da vida. Talvez tenhamos que sair do Brasil, ir para algum lugar onde ninguém nos conheça. Ou talvez tenhamos que aceitar que algumas formas de amor são mais fortes que as convenções sociais. Ele a olhou com surpresa. Você está dizendo que quer ficar, mesmo sabendo de tudo? Estou dizendo que pela primeira vez na vida tenho uma escolha, real, e escolho você. Domenico a puxou para seus braços então, beijando-a com uma intensidade que falava de alívio, gratidão e um amor desesperado que desafiava todas as regras. Não vai ser fácil, murmurou ele contra seus lábios. Nada que vale a pena é fácil, respondeu ela. E enquanto se entregavam um ao outro mais uma vez, ambos sabiam que haviam acabado de declarar guerra contra Helena e Marcelo, contra a sociedade e contra as próprias circunstâncias que os haviam unido. Mas também sabiam que enfrentariam tudo isso juntos. A batalha pela família Vale estava apenas começando. Os 3 dias seguintes passaram numa tensão quase insuportável. Domenico cancelou todas as reuniões de negócios e permaneceu na propriedade, como se sua presença pudesse proteger Aurélia de alguma ameaça invisível. Ela, por sua vez, mergulhou numa investigação meticulosa, usando sua nova posição como herdeira para acessar arquivos familiares que antes estavam fora de seu alcance. Foi no 3º dia que ela encontrou o que procurava. Escondido numa sala secreta atrás da biblioteca, um compartimento que só descobriu por acaso, quando um dos livros mais antigos se moveu de forma estranha, havia um cofre antigo. A combinação estava anotada numa agenda pessoal de Giuseppe, e dentro do cofre, Aurélia encontrou uma coleção de documentos que mudaria tudo. Cartas de Isabella Marchetti para Giuseppe, datadas de poucos dias antes de sua morte. Nestas cartas, sua mãe biológica não apenas confirmava a paternidade, mas também ameaçava expor outros segredos da família Vale, incluindo conexões com grupos criminosos e evidências de corrupção que remontavam a décadas. Mas o mais chocante eram as gravações. Fitas cassete antigas com conversas entre Giuseppe e pessoas que Aurélia não reconhecia, discutindo o problema Isabella e como silenciá-la permanentemente. Uma das vozes era claramente de Helena, muito mais jovem, mas inconfundível. E havia mais. Documentos financeiros mostrando transferências suspeitas, fotografias de reuniões secretas e até mesmo um relatório de investigação particular que Giuseppe havia encomendado sobre as atividades de Helena e Marcelo, um relatório que revelava que eles vinham planejando tomar a propriedade há mais de uma década. Aurélia estudou tudo meticulosamente, fotografou cada documento com o celular e então teve uma ideia que a surpreendeu com sua própria audácia. Não ia apenas se defender de Helena e Marcelo, ia atacar. Naquela noite, durante o jantar, ela compartilhou sua descoberta com Domenico, observando sua expressão mudar de surpresa para admiração conforme ela explicava seu plano. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele quando ela terminou. "É perigoso. Se eles se sentirem encurralados, podem tentar algo desesperado." "Já tentaram algo desesperado quando mataram Isadora", respondeu Aurélia, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "E mataram minha mãe antes disso. Não vou ficar esperando ser a próxima." Domenico a estudou com uma mistura de orgulho e preocupação. A mulher sentada à sua frente não era mais a noviça tímida que ele havia buscado no mosteiro. Em poucos dias, Aurélia havia se transformado em alguém capaz de enfrentar os piores aspectos de sua família, com uma coragem que ele próprio levara anos para desenvolver. "Precisamos de ajuda", disse ele finalmente. "Não podemos enfrentar Helena e Marcelo sozinhos." "Já pensei nisso."
Aurélia sorriu e havia algo quase predatório naquele sorriso. Lembra que você disse que tinha algumas provas sobre o assassinato de Isadora, mas não o suficiente para um tribunal? Sim. Bem, agora temos evidências sobre minha mãe também. E tenho uma amiga que pode nos ajudar. Que amiga? Irmã Benedita. Domênico a olhou com surpresa. A Madre Superiora do mosteiro? A mesma Madre Superiora que correspondeu com você por anos sobre mim, que recebeu doações generosas da família Vali, e que provavelmente sabe muito mais sobre estes segredos do que qualquer um imagina. Aurélia se inclinou sobre a mesa. Ela pode não ter participado diretamente dos crimes, mas certamente foi cúmplice ao me manter ignorante sobre minha verdadeira identidade. E você acha que ela vai nos ajudar? Acho que ela vai fazer qualquer coisa para salvar a reputação do mosteiro quando souber que todas as doações que recebeu vieram de dinheiro sujo. No dia seguinte, Aurélia ligou para a irmã Benedita e marcou um encontro no mosteiro. Domênico ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela recusou. Essa conversa precisava ser travada entre mulheres. A viagem de 2 horas até o mosteiro lhe podia deu tempo para organizar os pensamentos e preparar-se emocionalmente para confrontar a mulher que havia sido sua figura materna por 19 anos. Quando os portões familiares apareceram à vista, Aurélia sentiu uma mistura estranha de nostalgia e raiva. Irmã Benedita a recebeu no escritório da Madre Superiora, o mesmo ambiente austero onde havia anunciado o casamento arranjado. Mas desta vez, a dinâmica era completamente diferente. Aurélia não era mais uma menina obediente. Era uma mulher que vinha buscar respostas. Você está diferente, observou a Madre Superiora depois dos cumprimentos formais. O casamento lhe fez bem. O casamento me abriu os olhos, respondeu Aurélia, para muitas coisas que vocês me esconderam. Irmã Benedita suspirou, como se soubesse que aquele momento chegaria eventualmente. O que descobriu? Que sou filha de Giuseppe Valli, que minha mãe foi assassinada por ele, que vocês sabiam de tudo e me mantiveram na ignorância por anos. Aurélia tirou alguns dos documentos da bolsa. E que o mosteiro sobreviveu financeiramente, graças a dinheiro manchado de sangue. A Madre Superiora empalideceu, conforme Aurélia apresentava as evidências. As cartas entre ela e Domênico, os recibos de doações, as fotografias de Aurélia criança que haviam sido enviadas secretamente. Nós não sabíamos sobre os assassinatos, disse irmã Benedita finalmente. Sabíamos apenas que Giuseppe tinha uma filha que precisava ser protegida, educada longe da família. Protegida de quê? De Helena e Marcelo. Giuseppe nos disse que eles eram perigosos, que fariam qualquer coisa para destruir a linhagem legítima dos Valli. Então vocês sabiam que eu tinha direito à herança. Sabíamos que você era uma herdeira não reconhecida. Giuseppe nos pagou para criá-la adequadamente, para educá-la para ser uma esposa digna quando chegasse a hora. Aurélia sentiu náusea. Vocês me criaram como um produto, uma mercadoria para ser entregue quando fosse conveniente. Nós a amamos como uma filha, protestou irmã Benedita, mas sua voz carecia de convicção. Fizemos o melhor que pudemos dentro das circunstâncias. As circunstâncias que incluíam aceitar dinheiro sujo e mentir para uma criança sobre sua identidade por toda a vida. Irmã Benedita se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim onde Aurélia havia passado tantas horas, trabalhando. O que quer de nós agora? Quero que testemunhem. Quero que confessem tudo à polícia. Quero que ajudem a fazer justiça pelas mortes de Isabella Marchetti e Isadora Valli. E se nos recusarmos? Aurélia se levantou também, aproximando-se da Madre Superiora. Então vou expor publicamente que este mosteiro foi financiado por décadas com dinheiro de atividades criminosas. Vou processá-las por sequestro emocional e falsificação de identidade. E vou garantir que cada uma das irmãs saiba exatamente que tipo de negócios sustentaram suas orações. A ameaça foi feita com uma calma gélida que surpreendeu até mesmo Aurélia. Ela não reconhecia a mulher fria e calculista que havia se tornado. Você mudou muito, murmurou irmã Benedita. Tive que mudar. Vocês não me deixaram escolha.
Depois de uma longa pausa, a Madre Superiora assentiu. O que precisa que façamos? Primeiro, quero que assinem uma confissão detalhada sobre tudo que sabem. Segundo, quero acesso a todos os arquivos do mosteiro relacionados à família Vale. E terceiro, quando chegou a hora, quero que testemunhem contra Helena e Marcelo. E em troca? Em troca, vou garantir que o mosteiro receba doações legítimas para compensar a perda das contribuições dos Vale. E não vou destruir a reputação da congregação publicamente. Era chantagem pura e simples, e ambas sabiam disso, mas também era justiça. Aurélia voltou para a propriedade ao anoitecer, carregando uma pasta com confissões assinadas, documentos históricos e até mesmo algumas fotografias que as irmãs haviam tirado secretamente ao longo dos anos. Domenico a esperava na varanda, e quando viu sua expressão triunfante, sorriu pela primeira vez em dias. Conseguiu? Consegui tudo. Ela se sentou ao lado dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Agora temos evidências suficientes para destruir Helena e Marcelo completamente. E o próximo passo? Marcamos uma reunião amanhã à noite aqui na propriedade. Aurélia levantou a cabeça para olhá-lo. E terminamos isso de uma vez por todas. Domenico a beijou suavemente. Você tem certeza de que está pronta para isso? Mais do que pronta. É hora de vingar minha mãe e Isadora. A reunião foi marcada para as 8 da noite do dia seguinte. Helena e Marcelo chegaram pontualmente, trazendo com eles 2 homens de terno que claramente eram seguranças ou advogados. Aurélia e Domênico os receberam na sala principal, mas desta vez a dinâmica estava completamente diferente. Esperamos que tenha considerado nossa proposta, disse Helena, acomodando-se no sofá com a confiança de quem achava ter todas as cartas na mão. Considerei, respondeu Aurélia, e tenho uma contraproposta. Que tipo de contraproposta? Perguntou Marcelo ligeiramente desconfiado. Aurélia abriu a pasta que havia trazido e começou a distribuir cópias dos documentos sobre a mesa. A proposta de que vocês confessem os assassinatos de Isabela Marchetti e Isadora Vale e se entreguem à polícia. Em troca, não divulgo publicamente todas as evidências que tenho sobre seus crimes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena pegou um dos documentos e sua expressão mudou dramaticamente conforme lia. Onde conseguiu isso? Perguntou. Ela com a voz tensa. Onde não importa. O que importa é que tenho gravações de Giuseppe discutindo o assassinato de minha mãe com você, Helena. Tenho evidências financeiras ligando Marcelo ao carro que matou Isadora. E tenho testemunhas dispostas a confirmar tudo em tribunal. Marcelo se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Você não tem nada que possa nos prejudicar. Tenho... Isso, disse Aurélia, colocando um pequeno gravador sobre a mesa e apertando o play. A voz de Helena, mais jovem, mas inconfundível, ecoou pela sala. A italiana está se tornando um problema. Giuseppe precisa resolver isso antes que ela exponha tudo. Sim, permanentemente. Não podemos nos dar ao luxo de ter testemunhas. Helena empalideceu. Onde conseguiu essa gravação? Giuseppe era um homem cuidadoso. Gravava todas as conversas importantes. Aurélia sorriu friamente, incluindo aquela em que você convenceu Marcelo a sabotar os freios do carro de Isadora. Isso é fabricação, protestou Marcelo, mas havia pânico em sua voz. É verdade, disse Aurélia simplesmente, e vocês sabem disso. Domênico, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Vocês têm 2 opções. Confessam tudo e cumprem a sentença. Ou eu entrego tudo isso à Polícia Federal junto com evidências sobre todos os negócios ilegais que vocês tentaram me forçar a participar ao longo dos anos. Você não faria isso, disse Helena. Comprometeria você também. Estou saindo desses negócios de qualquer forma, respondeu Domênico. Aurélia me convenceu a limpar minha vida. Posso enfrentar as consequências das minhas escolhas passadas. Mas vocês não podem enfrentar as consequências das suas, acrescentou Aurélia. 2 assassinatos, chantagem, tentativa de tomar propriedade ilegalmente. Vocês vão passar o resto da vida na prisão.
Helena olhou para os homens que havia trazido, mas eles pareciam tão chocados quanto ela com as revelações. Claramente, não sabiam do verdadeiro escopo dos crimes da família. "O que querem exatamente?" perguntou Helena finalmente. "Confissão completa por escrito, entrega voluntária à polícia e transferência de qualquer direito que achem ter sobre esta propriedade diretamente para mim." Aurélia se inclinou para a frente. "Em troca, não torno públicas as gravações que tenho de vocês discutindo como torturar Isabela antes de matá-la." A última revelação foi como uma bomba. Mesmo Domênico olhou para Aurélia com surpresa. Ela não havia mencionado que tinha evidências de tortura. "Vocês são monstros", disse Marcelo, tentando soar indignado, mas sua voz tremeu. "Nós somos monstros?", replicou Aurélia, sua voz subindo pela primeira vez. "Vocês mataram uma mulher grávida. Vocês assassinaram uma mulher inocente que só queria proteger o marido dos negócios sujos de vocês. E depois tiveram a audácia de vir aqui tentar me manipular para conseguir o que queriam." Ela se levantou tremendo de raiva. "Minha mãe foi torturada por 3 dias antes de Giuseppe finalmente matá-la. Isadora morreu aterrorizada, sozinha numa estrada escura, sabendo que havia sido traída pelo próprio cunhado. E vocês acham que eu vou ter pena de vocês agora?" Helena e Marcelo trocaram olhares desesperados. Era óbvio que não esperavam que Aurélia soubesse tanto, que tivesse tantas evidências. "Quanto tempo temos para decidir?", perguntou Helena. 10 minutos, respondeu Aurélia. "Depois disso, ligo para a Polícia Federal e entrego tudo o que tenho." Os 10 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Aurélia. Helena e Marcelo sussurraram desesperadamente entre si, ocasionalmente consultando os homens que haviam trazido. Domênico permaneceu ao lado de Aurélia, sua mão encontrando a dela numa demonstração silenciosa de apoio. Quando o tempo acabou, Helena se levantou com a postura de uma mulher derrotada. "Vamos confessar", disse ela, "mas queremos garantias de que as evidências sobre tortura não serão divulgadas publicamente." "Aceito", disse Aurélia, "desde que a confissão seja completa e detalhada." O que se seguiu foram 2 horas de confissões escritas, assinadas e testemunhadas. Helena confessou seu papel no planejamento do assassinato de Isabela e na manipulação de Giuseppe. Marcelo confessou que havia sabotado o carro de Isadora e que havia tentado fazer parecer um acidente. Quando a polícia chegou, chamada pelo próprio Domênico, encontrou 2 assassinos confessos e evidências suficientes para garantir condenações por homicídio qualificado. Aurélia observou Helena e Marcelo sendo levados algemados, sentindo uma mistura estranha de satisfação e vazio. 20 anos de mistério sobre sua identidade, 3 anos de dor pela morte de Isadora, décadas de crimes familiares, tudo resolvido numa única noite. "Como se sente?", perguntou Domênico quando ficaram sozinhos na sala. "Não sei", respondeu. Ela honestamente. "Aliviada, eu acho. Mas também vazia. A justiça nem sempre traz a satisfação que esperamos. Não é isso." Aurélia se virou para encará-lo. "É que agora que tudo foi resolvido, temos que decidir quem realmente somos, o que vamos fazer com nossa vida." Domênico a puxou para seus braços. "Sei exatamente o que quero fazer." "O quê?" "Quero me casar com você novamente. Da forma correta desta vez. Sem mentiras, sem segredos, sem arranjos." Ele sorriu. "Quero pedi-la em casamento adequadamente e ter uma cerimônia onde ambos estejamos lá por amor." Aurélia riu, sentindo as lágrimas correrem pelo rosto. "Somos meio-irmãos, Domênico. É complicado. Então vamos para um lugar onde não seja complicado. Europa, talvez, onde ninguém conhece nossa história familiar." Ele limpou suas lágrimas com o polegar. "Ou ficamos aqui e enfrentamos os julgamentos. Não me importo desde que estejamos juntos. E os negócios ilegais? Já falei com meus contatos. Estou saindo de tudo. Vamos transformar esta propriedade numa vinícola completamente legítima. Pode levar tempo, pode significar menos lucro, mas não quero mais viver olhando por cima do ombro." Aurélia o beijou então, derramando naquele beijo todo o amor,
toda a gratidão, toda a esperança que sentia. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então é isso? Perguntou ela. Vamos realmente tentar ser felizes apesar de tudo? Vamos ser felizes por causa de tudo, corrigiu Domênico. Porque sobrevivemos, porque nos encontramos, porque escolhemos o amor, mesmo quando parecia impossível. 6 meses. Depois eles estavam numa pequena igreja em Tuscany, na Itália, trocando votos pela segunda vez. Desta vez não havia irmãs severas ou convidados indesejados, apenas alguns amigos próximos que haviam feito na região, o padre local, que não sabia nada sobre sua história familiar, e Dona Carmen, que havia insistido em viajar para ver sua menina se casar adequadamente. Aurélia usava um vestido simples de renda branca, que havia escolhido pessoalmente, e seus cabelos dourados estavam soltos, brilhando na luz que entrava pelos vitrais coloridos. Domênico vestia um terno escuro, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que ela nunca havia visto antes. Quando chegou a hora dos votos, Domênico tomou suas mãos e falou com uma voz clara que ecoou pela pequena igreja. Aurélia, quando a conheci, achei que estava salvando você, mas descobri que era você quem estava me salvando. Você me ensinou que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer segredo, mais poderoso que qualquer medo, mais duradouro que qualquer julgamento. Ele sorriu e havia lágrimas em seus olhos. Prometo amá-la, protegê-la e honrá-la. Não, porque arranjos ou circunstâncias nos uniram, mas porque escolho você todos os dias. Aurélia limpou suas próprias lágrimas antes de responder. Domênico, você me mostrou que existe um mundo além dos muros do convento, além do medo, além da obediência cega. Você me ensinou que sou forte o suficiente para lutar pelo que quero, corajosa o suficiente para enfrentar qualquer verdade e merecedora de um amor que me transforma a cada dia. Ela apertou suas mãos. Prometo ser sua parceira, sua igual, sua companheira em todas as aventuras que nos esperam. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi diferente de todos os outros. Não havia urgência, nem desespero, nem segredos. Era apenas amor puro, celebrado à luz do dia, testemunhado pelo mundo. A festa depois da cerimônia foi pequena, mas alegre, realizada numa propriedade vinícola local que lhes emprestara o espaço. Eles dançaram sob as estrelas, entre as parreiras, que lhes lembravam de casa, cercados por pessoas que os amavam pelo que eram agora. Não pelo que haviam sido. Algum arrependimento? Perguntou Domênico enquanto dançavam uma música lenta. Apenas um, respondeu Aurélia. Qual? Que não tive coragem de fazer isso há 6 meses. Domênico riu e a fez girar. Precisávamos de tempo para nos curar, para aprender quem realmente somos longe de todos os segredos. Quem somos? Somos 2 sobreviventes que se recusaram a deixar o passado destruir o futuro. Somos uma família que escolheu se formar através do amor, não do sangue. Ele a puxou mais perto. Somos Aurélia e Domênico Rossi. Eles haviam mudado o sobrenome quando se mudaram para a Itália, uma forma simbólica de começar fresh, livres do peso da história familiar dos Valli. E o que o futuro reserva para Aurélia e Domênico Rossi? Uma vinícola própria aqui na Toscana. Filhos, talvez. Aventuras pelo mundo. Uma vida construída em verdade e amor. Parece perfeito. Vai ser. 2 anos depois, Aurélia estava grávida de seu primeiro filho, trabalhando ao lado do marido, na vinícola que haviam comprado com o dinheiro da venda de parte da propriedade no Brasil. A propriedade original continuava funcionando sob administração profissional, agora completamente limpa de atividades ilegais, mas eles preferiam viver na Itália, onde podiam ser apenas um casal jovem apaixonado, sem história complicada. Helena e Marcelo haviam sido condenados à prisão perpétua pelos assassinatos de Isabela e Isadora. O escândalo havia abalado a alta sociedade mineira, mas no final a verdade havia prevalecido. Irmã Benedita visitara-os uma vez, pedindo perdão e tentando se redimir pelos anos de mentiras. Aurélia havia perdoado, mas deixado claro que sua
Vida agora seguia outro caminho. Às vezes ainda penso se fizemos a coisa certa, disse Aurélia numa tarde ensolarada, enquanto observava Domênico trabalhando entre as videiras. Abandonar tudo, vir para cá, viver como se o passado não importasse. E qual sua conclusão? Perguntou ele, se aproximando e colocando a mão sobre sua barriga arredondada. Que algumas vezes recomeçar é a única forma de realmente viver. Domênico. Beijou sua testa. Não abandonamos tudo. Trouxemos o que importava. Nosso amor, nossa escolha de estar juntos, nossa determinação de ser felizes. E deixamos para trás o resto. Deixamos para trás a dor, os segredos, a culpa. Ele sorriu. Nosso filho vai crescer conhecendo apenas o amor, não os pecados das gerações anteriores. Naquela noite, deitados na cama de sua casa simples mas aconchegante, cercados pelo perfume das vinhas e pelo som suave do vento nas colinas toscanas, Aurélia refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado do mosteiro silencioso de Minas Gerais até aquele momento de felicidade completa. Havia começado como uma noviça inocente, entregue em casamento como pagamento por uma dívida. Havia descoberto segredos terríveis sobre sua família, enfrentado assassinos, desafiado a moralidade social e escolhido um amor que o mundo consideraria errado. Mas no final, havia aprendido que a verdadeira força não vinha da obediência, cega ou da conformidade social. Vinha da coragem de fazer as próprias escolhas, de lutar pela própria felicidade, de criar uma família baseada no amor e não nas circunstâncias. Te amo, sussurrou ela para Domênico na escuridão. Para sempre? Ele sussurrou de volta. Para sempre. E sob as estrelas da Toscana, dois corações que haviam encontrado um ao outro, através de impossibilidades, continuaram batendo em sincronia, prometendo um futuro construído sobre escolhas livres, amor verdadeiro e a determinação inquebrantável de serem felizes juntos, independentemente do que o mundo pensasse. O amor havia vencido. A verdade havia prevalecido. E Aurélia Rossi, que um dia fora Aurélia sem sobrenome, finalmente conhecia o significado da palavra lar.